tinha condição física. E é explícito que as lesões é por causa disso, que você tem que fazer um estilo de jogo diferente, porque você não vai aguentar o jogo todo, e você não sabe se o jogador vai aguentar o jogo todo também. Então, podia estar lá no inferno. Eu vinha, cara. Eu sou assim. Cara, eu assumi o Curitiba com 3 rodadas na zona de rebaixamento na Série A e a gente conseguiu sair. Pela minha história que eu tenho lá. Então, esse sentimento, cara, eu estou à disposição sempre. Eu só tenho que ter a percepção, primeiro, de quem estiver aqui se conta comigo, e a segunda situação, se eu vou estar disponível no mercado. Mas fora isso aí, cara, eu sempre vou estar à disposição para ajudar por fora, dentro do que eu puder, de recomendação, de jogadores que a gente acredita que pode ajudar e tudo mais. Eu, sinceramente, o que me dói mais especificamente hoje é ver tudo essa estrutura, o CT que nós temos, ficar parado por um ano novamente. Tiago, boa noite. Sobre, você já falou que se criou aqui no Paraná Clube, é técnico hoje, mas sabe, também é um torcedor do Paraná. Eu queria saber, analisando o seu lado do torcedor, você já acabou falando assim que abraçaria o Paraná até o inferno, mas analisando a parte torcedor e técnico, o que você acredita que o Paraná Clube reserva para o futuro, levando em todas as considerações que acabou de ser rebaixado de novo, todas as dívidas que o clube tem? Primeiro tem que, dentro da minha ignorância do assunto, primeiro tem que entender a questão dos credores, né, dessa parte aí das dívidas. O clube realmente não tem como sanar nada nesse momento e tentar viabilizar isso para um futuro próximo, né? Isso, primeiro, é o entendimento que os credores têm que ter. E aí, segundo, se reorganizar novamente, e principalmente na base, que é a competição que o clube vai ter, a base que sempre foi uma das referências aqui, agora deixou de ser há muito tempo, e o pior, tem que se organizar o mais rápido possível. O Luciano, que é o nosso treinador, já está a parte disso, mas agora até as categorias de base têm rebaixamento. Então tem que se fortalecer, tem que se programar, tem que arrumar o vestiário. Já tem o campo da Vila Olímpica, já está mais ajeitado agora em relação ao ano passado. Essa organização, ela é primordial para as coisas acontecerem. E aí, ano que vem, sim, contar com a base, com o profissional, porque muitos torcedores estavam me pedindo, coloca um lateral direito da base, coloca um zagueiro da base. Não tem. Tem alguns jogadores que estavam com a gente nessa questão aqui, mas expor a essa situação talvez seria pior. Então, todo esse cuidado a gente também teve, mas acho que agora, pontualmente, fazer essas ações aí com a base e tudo mais, acertar as coisas com credores e reorganizar para frente. Eu vi a torcida hostilizando o Carlos Verne, que é um dos responsáveis, no sentido de ajudar o clube financeiramente, né? E é a única função que o Carlos faz. Não adianta a gente querer penalizar pessoas que não são diretamente responsáveis por isso. Tem que ter muito discernimento, porque às vezes as pessoas que querem ajudar literalmente, como o Carlos quer ajudar o clube, às vezes pode ser pior sem essas pessoas por dentro. E o Carlos é uma dessas pessoas especiais que o torcedor tem que entender que não é o maior responsável, longe disso, mas não é mesmo. Assim como o presidente, cada um tem sua parcelinha de responsabilidade. Somente isso. Só que, assim, infelizmente, o clube pagou um pecado pelos mesmos erros do passado. Tiago, boa noite. Você citou um ex-jogador seu que acabou de sair, foi para outro clube, que ele beijou o escudo já do outro time que ele agora está defendendo. Você saiu hoje do Paraná. Como que você sai, o seu envolvimento daí, e como você acha que o envolvimento dos jogadores durante essa temporada? Você acha que foi o adequado para evitar esse rebaixamento, falando do elenco que você viu e comandou nas últimas rodadas? Cara, eu vou tentar ser o máximo didático para vocês, tá? O grande problema nosso foi a questão física. E aí, quando você tem um nível de jogadores que nós temos, cara, chega um determinado momento do jogo que a precisão do passe, você se perde, o cruzamento você perde, o que você perde é força, você não tem mais força para chegar no ataque, você chega atrasado nas divididas, e isso individualmente vai expondo os jogadores. Então, os jogadores não estão um nível que era para a gente atingir, ser o último no campeonato. Não, longe disso. Mas, infelizmente, isso correspondeu muito. Você está transferindo a responsabilidade, então, se não for visível para todos vocês aí, se não for visível, acho que vocês deviam rever o conceito de vocês. Você não está se colocando a uma grande briga? Lógico que eu estou colocando uma grande briga. Só que eu tenho que colocar à frente dessa briga, porque senão ninguém vai fazer, para entender por que o clube caiu. Quem saiu daqui agora está batendo asas. E a gente que fica aqui, e o clube que fica aqui. E isso foi o diferencial aqui, está comprovado aqui, 18 lesões. Hoje, como é que eu vou fazer para o nosso time ter uma pressão alta, se a gente não tem condição física?
Então é muito difícil vocês... Não é que é difícil vocês entenderem isso, é difícil para mim, cara, me expor aqui. Eu estou me expondo, eu posso estar me queimando no mercado e eu não tenho problema, cara. Só quero que saiba que quem me contratar ou quem me contrata, como o presidente me pediu para me voltar agora, sabe da minha índole, sabe do meu trabalho e eu tenho muita confiança. Não cheguei a uma final de um campeonato com um time do interior invicto, a gente perdeu nos pênaltis, não cheguei a ser campeão aqui por essa ocasião, não deixei o Caxias na vice-liderança quando me saíram para um jogo que era para buscar liderança e aí subiu na Série D que a gente deixou montado e por aí vai os outros trabalhos. Quem é sério no futebol vai atrás de pessoa séria, quem não é, procura sarna para se coçar. Boa noite. Pelo que você vê dentro do clube, o que você espera do futuro da equipe, do clube? Claro que tem a questão da SAF, de venda, também a questão da recuperação judicial, mas pelo que você vê ali de trabalho feito dentro do clube, o que você espera do futuro do Paraná? Eu espero que uma SAF, cara, um pessoal sério, entendesse o que é esse clube aqui, entender o que é aquele CT, entender o que tem a estrutura da Vila Olímpica e a Vila Capanema, o que é o torcedor, entender o que é isso aqui para investir, literalmente, né? E aí buscar esse aporte financeiro para melhorar as categorias de base. Cara, seria sensacional ter essas pessoas por trás, porque as pessoas que estão hoje aqui por trás são as pessoas que amam o Paraná, estão tirando dinheiro do bolso para não deixar o clube acabar. Essa é a real situação. Por isso que eu peço um pouco de cuidado quando vamos fazer crítica às pessoas que estão aqui, porque, cara, se não fossem essas pessoas, talvez a gente não tinha nem jogado a segunda divisão no passado, no Paranaense. Então, eu espero que tenha algum grupo interessado, entendendo todas essas dificuldades, mas, acima de tudo, que lá na frente vai ter muita coisa para capitalizar, porque é o intuito da SAF. E a gente tomar muito cuidado, e o clube ter esse cuidado especial agora com os credores, porque eles têm que entender também agora que nível que a gente atingiu novamente. Boa noite. Boa noite. Uma resposta anterior, você citou aí que ajudou a explicar a situação do Paraná para uma criança que estava chorando. Acho que a gente até pegou essa imagem ali, acho que foi no hino nacional, de uma criança chorando ali. Queria saber como que você explicou a situação, ou como explicar para quem vai acompanhar a sua entrevista, o seu depoimento agora, e que não está no dia a dia do futebol, assim, não vai entender direito a questão das lesões, você chegou com a preparação organizada. Como explicar para esse torcedor e como você explicou para essa criança? Para ela, eu tentei ser o mais sutil possível. Ela com os olhos cheios de lágrimas ali, não tem como a gente também se emocionar naquela hora. Eu falei, vou pegar aquela menina e tentar dar uma palavra. O que eu falei para ela, eu falei assim, você participou do ano passado de tudo que você viu aqui? Ela falou, passei. Falei, a gente vai fazer a mesma coisa. Acredite em quem estiver aqui, acredite nos jogadores que estiverem aqui. Vai acontecer de novo, tá? Só que vai demorar um pouquinho, é mais um ano. Mas vai acontecer de novo, tá bom? Ela, tá bom, eu acredito em você, Tcheco, eu acredito no clube. Falei, sinta essa tristeza hoje, mas você vai sentir alegria novamente. Eu tentei ser um pouquinho mais didático nesse possível, mas é lógico que o torcedor, cara, ele fica satisfeito porque tem essa espera, a paixão desses torcedores é incrível por esse clube. Dentre esses 3 clubes que tem aqui na capital, cara, eu joguei num e tenho história lá, a forte paixão, literalmente, que tem aqui, e talvez seja pela carência de bons dias que o clube já viveu, ela é maior de todos aqui. Com certeza ela é a maior de todos. O que eles apoiam, o que eles fizeram, bom, no passado é reflexo de tudo, né? Hoje eu vejo alguns pensando em não vir mais, aquela coisa tudo, mas eu sei que é uma dor momentânea e vai ser resgatado isso lá na frente novamente com um bom trabalho que o clube vai fazer. E isso é o que eu aposto e é o que eu rezo acima de tudo. Obrigado, professor. Então é só isso. Então, gente, agradecer e desculpa, Junilson. É só pontuar as coisas. E da minha parte aqui, por último, pedir, da minha parte responsável pelo clube, pedir as minhas desculpas, cara. Eu sei que não adianta nada agora, mas só como hombridade. Eu tive situações de jogos que eu poderia ter agido de uma outra maneira. Poderia, não sei se seria a melhor alternativa. Pedir as desculpas aí por todo esse retrocesso de novo que o clube está passando. Que não largue o clube, pelo amor de Deus, a próxima temporada. E que a gente faça aí novamente um novo ciclo de novas realizações, que esse clube aqui ele é muito gigante, muito grande, para passar por tudo isso novamente, tá? Queria aqui, de pronto, agradecer a todos. Eu acho que agora é um momento difícil para todos, não só
para nós que estamos aqui, para o nosso torcedor, um pedido de desculpas. Eu sei que não vai resolver essa situação, nem amenizar, porque nós também estamos sentindo, né? Nem digamos assim, no pior sonho a gente imaginava um resultado como esse, da maneira que foi montada a equipe. Mas o fato é que aconteceu, né? Agora nós temos que juntar os cacos, nos replanejar para poder mitigar esse dano causado agora. Então, a gente vai se replanejar, talvez aqui hoje, até pelo adiantado da hora, a gente tem muitas coisas para esclarecer, talvez um pouco mais de tranquilidade, por isso que a gente optou por agendar uma coletiva. E eu quero deixar claro que, né, não estou me eximindo jamais de culpa. O Tcheco externou algumas situações, a gente poderia aqui colocar várias outras, mas todos viram, todos estão cientes do que aconteceu, vários fatores, né? Inclusive dificuldades que a gente teve para jogar em determinados campos, muita chuva e vários outros, né? Arbitragem com decisões que sempre foram contrárias da gente, né? Então isso tudo dificultou, mas não se justifica, porque as outras equipes também tiveram esse mesmo problema. Então houveram outras razões pelas quais às vezes nem devemos citar, mas o fato é que não adianta a gente querer responsabilizar terceiro, porque os responsáveis somos nós mesmos. A diretoria que está aqui, eu me coloco como responsável, eu, o próprio Carlos e o João, porque as pessoas que estavam à frente ali fomos nós que colocamos. Então, nós somos responsáveis e agora temos que resolver da melhor maneira possível e mitigar esse dano causado ao clube no prazo mais curto possível. Pergunta já? Vai para a pergunta. Pode abrir para a pergunta sem microfone. Vai abrir para a pergunta. Presidente, queria que você falasse, olhando agora todo o trabalho, até com algumas coisas que o Tcheco falou, o que de fato deu errado, né, em tudo isso que foi passado, agora a análise, talvez ainda não de cabeça totalmente fria, mas o que de fato deu errado e que fez o Paraná ser rebaixado de novo no estadual? Não, as razões pelas quais foram pontuadas aqui já, eu acho que a maioria já sabe e tem ciência disso. O fato que, né, a gente não somos do meio, nós temos aí várias outras atribuições e não podemos estar no dia a dia. Então, o que acontecia efetivamente, a gente não tinha esse domínio para tentar corrigir as rotas, né? Quando a gente tomou ciência que viu a dificuldade, a gente tentou mudar, mas não mudar como o Tcheco colocou aqui. Não tinha tempo muito curto. Você está... Ele já assume o clube jogando 3 partidas em 6 dias, sem condição de realizar qualquer ajuste, qualquer modificação. Então, isso dificulta realmente. Então, é difícil a gente vir aqui e querer dar desculpas. O fato é que a gente teve que confiar nas pessoas e as coisas não aconteceram. A tentativa de ajustar, de corrigir, não foi num tempo suficiente. Talvez uma competição mais longa, que a gente tivesse um pouco mais de tempo, ou jogos mais espaçados, a gente conseguiria, mas infelizmente não foi possível. Então é difícil aqui a gente querer culpar A ou B, né? Como foi dito aqui, todos têm sua parcela de culpa, mas por trás disso a gente tem aí profissionais, a gente tem pai de família, tem filhos que têm suas mães em casa. Então hoje o futebol está numa condição muito insegura para as pessoas. Então não adianta você querer transferir responsabilidade, porque você transfere insegurança também. Então a responsabilidade hoje, eu diria, é nossa, junto com o Carlos, junto com o João, e a gente, no momento oportuno, a gente vai fazer uma coletiva e tentar esclarecer um pouco mais alguns fatos. Presidente, até em cima do que o Tcheco falou, 2 questionamentos. O primeiro, na montagem do elenco. A diretoria não conseguia identificar o problema na montagem do elenco? Você até falou, vocês não conseguem estar no dia a dia. Então, por
da pré-temporada que talvez não foi bem feita, vocês não tinham como saber até a coisa começar realmente a funcionar. Agora, a montagem do elenco, a diretoria não conseguia... Ali, foi esperado até o jogo do Londrina, porque foi um fato muito grave que aconteceu no vestiário lá. Por que ali a diretoria já não tomou a decisão da saída da comissão técnica? Tem fatores internos, Juninho, que a gente às vezes tenta resolver intramuros até para não prejudicar um pouco mais. A montagem do elenco. Eu acho que nós não éramos os melhores, mas também não éramos os piores. As razões que se sucederam foram realmente razões que não estão relacionadas diretamente à montagem do elenco. Eu acho que o nosso elenco ele está, digamos, da média para cima ali. Uma avaliação minha, que não sou um profissional da área, mas eu acho, avaliando as outras equipes, eu acho que o elenco não era um elenco assim que teria efetivamente esse problema. A gente vê depois, é lógico, uma mudança da comissão técnica, e tem atletas que também ficou difícil a situação para ele, porque veio pelo treinador, então isso tudo impacta. Com relação à tua segunda pergunta, a gente às vezes tem que ouvir um pouco o vestiário também. Porque você está ali, qual foi as razões que aconteceram? A gente deu toda e qualquer condição de trabalho a todos. Eu acho que hoje você pode perguntar, questionar qualquer atleta, qualquer integrante de qualquer comissão, se tinha poucos clubes na competição que tinha a condição que nós demos aí. Mas aí você também tem que ouvir um pouco os atletas. E se você chegar, o atleta, você sai de um jogo e 2 dias depois você já tem outra partida. E você fazer uma substituição. Nós não estávamos em casa, nós estávamos fora. De lá já viajou direto. E para isso teve uma conversa e um pedido dos próprios atletas. Pediram uma oportunidade de tentar reverter e isso aconteceu. Mas já se sabia que se não acontecesse, ou mesmo acontecendo, talvez não ia seguir. Então isso já estava nítido, tanto que o treinador mesmo já tinha ciência e ele mesmo se antecipou, porque já era um acordo prévio. Então o que a gente fez foi tentar ouvir um pouco os atletas. Então a gente chegou lá, viu que condição que estava, o que aconteceu e tentamos se reestruturar dentro do vestiário. Essa foi a única intenção da gente não conseguir fazer aquela troca, até mesmo porque você estava saindo ali para uma viagem, como é que você ia colocar um treinador já de imediato ali? Essa foi a grande dificuldade, só que a partir dali a gente já teve que começar a trabalhar isso. E chegamos aí, o único que a gente conseguiu trazer de imediato foi o próprio Bonatelli, que eu liguei para ele, no mesmo dia ele se apresentou lá em Pato Branco. Então essas dificuldades aí, porque se é uma competição um pouco mais longa, que a gente tem tempo de se planejar ou pensar um pouco mais, aí também você não poderia atirar em qualquer lado que, no desespero, talvez no afã de ajudar, a gente poderia criar problemas maiores. Então foi basicamente nesse sentido, realmente. Presidente Ailton Bonatelli, eu queria saber mais sobre... A gente ouviu agora há pouco o Thiago falando, desabafando aí sobre os problemas que o Paraná teve ao longo do campeonato. Dá para dizer que alguns são menos que outros, dá para dizer que a parte sobre lesões acabou acarretando mais alguns problemas, porque no calendário, querendo ou não, todos os times sofreram, né? Que até o Ageu foi contratado praticamente na mesma semana do Thiago e acabou conseguindo levar o São Joséense para a classificação para a próxima do Campeonato Paranaense. Mas eu queria saber onde que vocês analisaram que as coisas já não estavam mais dando certo. Qual foi o momento crucial que ambos, queria saber dos dois, que vocês olharam e falaram agora realmente as coisas não estão caminhando para o lado certo? Não, a gente analisou e verificou realmente nessa viagem, que foi a viagem mais longa. Ficamos 2 dias fora, 2 jogos fora, e a partir dali que eu viajei para lá, estive lá junto com o João, a gente acompanhou todas as etapas lá, fiquei acompanhando todos os dias lá. A partir dali você consegue visualizar um pouco mais. Só que até então você tem que delegar, porque a gente tem no Paraná, o que não falta são problemas, então você ficar só gerindo problemas é sempre complicado. Então você tem que delegar, e nisso aí a gente confia nos profissionais que estão lá. Então você identificar e depois sempre a mudança ela é um pouco dificultada, mas
ela foi feita dentro daquilo que a gente pôde. Como você citou, né, o São Joséense também fez, talvez no mesmo período, mas se a gente for analisar, a pressão lá é diferente da pressão aqui. Então, você aqui, você não tem muita margem de erro. E lá você tem uma condição de poder arriscar um pouco mais, você tem outros fatores que ajudaram. Isso tudo a gente não tem como fazer uma comparação direta, porque eu não sei se eles, obviamente, muitos foram prejudicados, por exemplo, por arbitragem, mas não sei se no volume que nós fomos. Hoje mesmo nós fomos prejudicados, sabe? Então é uma coisa que vai se somando e é difícil. Você está num jogo difícil e de repente um atleta menos. Uma situação que acho que ficou claro para todos que nem falta foi. Só que a partir daí, a gente tem que ter o entendimento e o que nos resta agora é tentar corrigir rota. Eu acho o respeito que a gente tem pelo torcedor, a gente vai continuar tendo. A satisfação que eu tenho que dar, eu vou dar sempre. Eu ouvi até na rádio, me desculpe ali, alguém falando que eu estava discutindo com um torcedor lá. Eu acho que ele viu a pessoa errada. Eu jamais discuti com qualquer torcedor. Eu absorvo aquilo que, lógico, ele está descontente, vai criticar, vai xingar. Ele está no direito dele. Eu não tenho direito de discutir com ele. Nós erramos, nós estamos errando, nós estamos falhando com ele. Agora, eu jamais discuti com o torcedor e não vou discutir, não é meu perfil. Então, quem passou essa informação talvez se equivocou, viu uma pessoa errada, não sei. Só complementando, a gente... vocês sabem que acabei retornando ao clube praticamente no jogo do Londrina. Tá, e aqui não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então, a situação de desrespeito com a instituição, tá, isso prejudica todo mundo, em especial o clube, né? Claro que acaba o peso maior ainda vindo em cima da diretoria, mas... isso é uma análise que a gente precisa fazer com muita atenção, sabe? Cada tomada de atitude de cada profissional, ainda mais os profissionais que lideram o processo no dia a dia, eles precisam ter consciência de que cada atitude tomada gera uma consequência grande. E, infelizmente, a gente tinha que juntar os cacos no meio do campeonato, jogando algumas vezes a cada 3 dias, né? A gente tentou fazer as correções, tentamos ainda reforçar, analisamos algumas carências. Muitas dessas carências a gente não conseguiu nem fazer uma análise técnica em especial, e sim a quantidade. A gente fomos para o jogo sem zagueiro no banco, tá? Tivemos a dificuldade, claro, já era uma dificuldade na montagem do elenco, ao natural, por ter só o Paranaense. Imagina para os atletas jogarem 5, 6 jogos no restante da temporada. Então, além disso, aqueles atletas que aceitavam se iria aguentar a pressão, enfim, uma série de fatores. E também fatores esses que a gente, muitas vezes, teve que contratar algumas peças e alguns deles acabaram nem sendo tão utilizados, porque vai recuperando, cada dia era uma surpresa, literalmente. A quantidade de contusões beira o absurdo, essa é a verdade. Tá? Então, isso é um fator que realmente impactou muito no trabalho do dia a dia. Mas que fique a lição também, não só para o clube, tá? Mas também para os profissionais que passaram aqui e também para os atletas, para a gente tratar de uma outra forma, tá? E respeitar. Respeitar o Paraná não poderia ser desrespeitado dessa forma. E pelo ocorrido, tá? E a gente deveria, de alguma forma, ter mobilizado, seja o departamento de futebol, seja comissões técnicas e jogadores, para a gente se mobilizar mais, porque o que aconteceu realmente é lamentável. Presidente, boa noite aqui. Presidente, primeiramente para você, já chegam algumas especulações de saídas ali na sua diretoria. Tem alguma saída confirmada para a temporada que vem e como remontá-la, se for o caso? E ao Bona, você chegou na 5ª rodada, né? Você esteve presente em muitos momentos com esse vestiário. Eu perguntei ao Tcheco sobre o envolvimento dos jogadores durante o campeonato. Queria saber de você também se faltou um pouco de envolvimento com a causa Paraná Clube para esses jogadores.
Olha, eu vou garantir uma situação aqui. Claro que hoje a gente não teve o resultado, não teve também o desempenho que a gente gostaria, mas eu posso garantir para vocês que os 23 relacionados e mais alguns que acabaram não sendo relacionados aqui nesse jogo eram os que queriam estar aqui. Tá? Esses vieram para o último jogo. Claro que tem alguns atletas que estavam no DM. Tá? A gente tem atletas, por exemplo, vou citar um em especial aqui, o Júlio estava no DM, se não teria condições, gostaria de vir, de certeza. Tá? Entre outros atletas, tá? O Leandro acabou passando mal. A gente teve o Diego Tavares, que voltou muito antes da sua contusão, Bruno Vinícius, tá? Diversos atletas, Mazetti, praticamente todos eles que tiveram contusão, praticamente todos eles, quase todos eles, voltaram antes do tempo. Tá? Então, assim, no geral, claro, a gente fica chateado com a atitude de alguns profissionais. Tá? Que fica claro para todo mundo, né, gente? A gente não precisa citar nome. Tá? Então, isso a gente não precisa nem perder tempo, mas que a gente esperava algo a mais. Porém, é importante valorizar os esforços que alguns tiveram aqui para permanecer até o final da temporada, independente do resultado. Com relação à sua pergunta, eu não entendi. Você falou da... Não, isso eu não tenho como te confirmar agora, sabe? Porque isso vai de cada um, as razões, tal, todo mundo. Então, é aquilo que eu falei aqui. Eu não posso estar transferindo responsabilidade para ninguém, porque todos são preocupados com suas vidas, então isso eu não tenho como te confirmar de momento. Para isso vai precisar ter um pedido perante o Conselho Deliberativo, passar por reunião, aprovação em ata. Então isso eu não saberia te responder agora. O que a gente tem, sim, é um diretor que, infelizmente, por problema de saúde, ele ainda nem assumiu, então está se recuperando. E os demais estavam aqui conosco e lógico, eu não posso falar por todos. Obviamente, todos nós somos torcedores. Eu também estou super chateado, muito decepcionado com o que a gente viu em campo aí, mas o que nós víamos e imaginávamos, esperávamos, é aquele time que começou a competição. Aquele lá a gente viu pelo menos um pouco de entrega e vontade, mas a partir dali, dos 11 que iniciaram, não conseguiram praticamente dar sequência porque as lesões vieram. Então, eu não estou aqui, como eu disse, para transferir responsabilidade, e vou assumir a minha responsabilidade. Eu sou responsável, sim, porque eu deleguei, e depois a gente, obviamente, com uma condição um pouco melhor, com a cabeça um pouco mais tranquila, a gente vai fazer essa coletiva para poder esclarecer um pouco mais os fatos. Talvez lá a gente tenha mais elementos até para esclarecer suas dúvidas. Presidente, boa noite. O primeiro nome que saiu do departamento de futebol, logo após a derrota lá para o Azures, foi o Fernando Miguel. Mas o clube anunciou que ele permaneceu dentro do clube de alguma forma em um outro cargo. Queria que você explicasse o motivo de um dos responsáveis por ter montado esse elenco para a disputa do Campeonato Paranaense ter continuado no clube mesmo após a sua saída ali do departamento de futebol, e também se pudesse explicar como que o Carlos Werner trabalhou também nesse projeto, se só foi com a questão do investimento. É aquilo que eu disse para você, não estou aqui para transferir responsabilidade, não. Todos nós tivemos nossas parcelas. O Fernando Miguel é um caso à parte porque nós temos... O Paraná Clube é uma equação difícil da gente explicar e resolver. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. O que a gente precisa entender, de fato, o Paraná Clube está em processo de recuperação judicial, o Paraná Clube tem um administrador judicial, o Paraná Clube tem os credores também buscando receber o que é de direito. E como é que você vai administrar um clube dessa forma, um time de futebol precisando performar e tendo que dar essas satisfações todas, né? Isso atrapalhou, de toda forma, a gente na montagem do elenco. Muitos falam, foi tardio, mas a gente veio de uma série lá da Assembleia de Credores, pede mais 30 dias, depois mais 30 e tal. A juíza nem se manifestou sobre alguns pedidos, e a gente chegou num momento que não dava mais, que a gente teve que fazer. Então, o prazo em si ele foi muito curto para a montagem do elenco. Isso é fato. Mas isso não foi por desejo ou vontade da gente.
Com relação ao Fernando Miguel e o Carlos Werner, você perguntou, o Carlos é um paranista, é um amigo e está aqui apoiando o clube e ajudando. O Paraná não tinha mínima condição, digamos assim, de dar garantias de nada. O atleta sempre estava na dúvida, o clube vai pagar, não vai? E ele foi essa garantia, por mais que a gente gerou receita, mas se não fosse ele nos dando esse apoio, essa garantia, dificilmente a gente teria condição de ter feito as campanhas que foi feito ano passado, esse ano também. E ele é o dono do CT, e isso todo mundo sabe. Então, ele fez investimentos no CT, ele fez reforma significativa. Quem esteve lá, vocês viram que as mudanças que houveram, e isso tudo sempre cedendo ao clube. E o Fernando Miguel é um administrador lá que cuida, e a gente tem a base, tem tudo. Então, essa relação não significa que ele está dentro do clube, mas ele está apoiando junto com a equipe que está gerindo o CT e tentar fazer essa integração para a continuidade do clube poder usar a base, poder usar a estrutura para treinos. Isso tudo está inserido nesse contexto. O fato de ser um comitê, o comitê não significa que é funcionário do clube ou está dentro do clube, são apoiadores que estão aí para ajudar. Tempo Extra. Oferecimento. Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. BS Auto Center Dunlop. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar.